Essa palestra foi pautada no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Então, nós começamos a primeira tela, por favor. O livro começa com uma parte introdutória chamada Rasgando Véus, né? Então, ele nos coloca que nós hoje temos as mesmas angústias com relação à morte que tinham os nossos irmãos egípcios, gregos, romanos, que a morte ela continua ainda nos atormentando, nos ferindo, nos machucando. E aí vem o Espiritismo, né, para afirmar categoricamente que nós somos espíritos eternos, nós não morremos. A vida ela se renova, ela se purifica. Então nós, na verdade, reencarnamos sucessivas vezes até nos elevarmos ao supremo nível de elevação e de divindade. E nesta obra, o André Luiz nos esclarece com bastante clareza que a vida ela é uma fonte ela é milagrosa, que o homem ele é fruto dele mesmo, que ele está sujeito às leis divinas e às organizações de justiça, de ordem, de equilíbrio e elevação. Então, ele nos coloca um convite ao bem, que nós temos que nos preparar para esse voo maior da eternidade. Então, sempre nos pautarmos, não por esse momento que vivemos, por essa situação de agora, mas sempre nos projetarmos para essa esfera superior. E se nós focarmos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sempre nessa dimensão maior, de que nós não viemos para um único momento, que essa não é a nossa única vida, nós saberemos viver de forma menos sofrida e nós também sabemos, e todos nós que pactuamos dessa doutrina maravilhosa, entendemos que a vida continua, que nós não temos somente essa encarnação. E ele também nos coloca, podemos caminhar, que o céu e o inferno, eles residem dentro de nós mesmos. Então, essa colocação antiga da Igreja Católica, né, que alguns de nós vão para o céu, outros vão para o inferno, a nossa doutrina coloca isso por terra, porque nós criamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, assim, a virtude, o defeito, o sublime, o impulso animal, o equilíbrio, a desarmonia, isso tudo é trabalhado dentro do nosso espírito. Não é ninguém que nos induza a isso. Embora que muitas vezes seja mais confortável, né, a gente dizer, eu sou assim porque é o lugar onde eu moro, é o relacionamento que eu tenho que me leva a isso. Mas, na verdade, nós somos seres, somos espíritos imortais que temos plena consciência do processamento dessas emoções. E nós, após esse trânsito, nós saímos desse nosso planeta, dessa nossa matéria, desse plano material, e vamos para o espiritual, onde nós somos exatamente os mesmos seres, com os mesmos sentimentos. O que muda é o nosso domínio vibratório. E assim, seguindo, ele nos fala que nós atravessamos a própria espiritualidade, ela não entende direito como nós processamos isso aqui, encarnados na Terra. Porque eles nos falam assim, que a gente atravessa um período muito curto encarnados. E aí nós nos demoramos extensivamente nas estações expiatórias. Porque quando nós desencarnamos ou morremos, a grande maioria de nós ainda fica apegada ao que tem aqui, aos parentes, e aí se desequilibram totalmente. E ao nos desequilibrarmos, nós nos colocamos abertos a vibrações perturbadoras, a medos, a sofrimentos, e cada vez mais nos perdemos da nossa essência e da nossa jornada. E eles falam ainda que nós
embora tenhamos reencarnado inúmeras vezes, nós ainda fazemos da morte uma deusa. A gente pinta ela com um sofrimento absurdo, né, com cores negras. E por quê? Porque nos agarramos às sensações e nós ignoramos a nossa essência divina da eternidade. Eles não entendem como nós não conseguimos ainda conceber que essa encarnação é um momento transitório de todos nós. Então, nesse momento, eles falam que nós nos deprimimos, nos colocamos em situações de amargura total para dar adeus a isso, sabendo que nós mesmos programamos o nosso plano reencarnatório e concordamos com o modo de vir e com o modo de retorno à pátria espiritual. Então, ele também nos põe que nós estamos temporariamente internados na escola física. E nós temos que pensar que tanto nós como os nossos parentes, nossos filhos, netos, companheiros, nós estamos temporariamente juntos nesse plano. Nós não viemos juntos e não voltaremos juntos, né? Exceto algumas exceções de gêmeos, trigêmeos, vêm juntos, mas não voltam no mesmo tempo, exceto se o plano reencarnatório foi feito para que desencarnem no mesmo momento. E essa questão de vida e morte, a gente tem que trabalhar ela mais no nosso dia a dia. Trabalhando isso, nós sempre temos que ter essa postura de entendermos que nós somos seres espirituais e que viemos aqui para um curto espaço de tempo. Então, nós saímos de lá e para lá nós voltaremos, porque lá é o nosso verdadeiro lar. Nós não sabemos quanto tempo ficamos, mas a importância da gente trabalhar isso, ela tem que ser uma coisa muito natural, porque ela não piora a nossa vida, ao contrário, ela melhora a nossa vida e melhora as relações de tempo que nós temos. Porque assim, se nós sabemos que nós temos um período determinado, nós viveremos com mais clareza, com mais qualidade de vida, nós perdoaremos mais as pessoas, porque a gente sabe que é como uma viagem. Se eu tenho 30 dias para ficar num lugar maravilhoso, eu não vou desperdiçar esse tempo, porque eu sei que o meu tempo é limitado. E é dessa maneira que nós devemos pautar a nossa vida. Portanto, nós temos que aproveitar o nosso tempo perdoando mais, sendo menos rígidos com as pessoas, avaliando mais o que nós podemos levar desse aprendizado. Porque isso, o planeta Terra nada mais é do que uma escola que nós estudamos na espiritualidade e viemos aqui para praticar todo o ensinamento que tivemos lá. Então, a gente tem que sempre conceber que nós somos eternos e os nossos entes queridos também são eternos, são seres eternos, são espíritos eternos. Então, o que vale é o nosso amor, são os nossos sentimentos, porque isso é imortal. Mas o nosso projeto de reencarnação na nossa vida aqui nesse planeta, ela é absolutamente pautada e limitada. E é isso que faz com que exista toda essa beleza dos nossos relacionamentos, porque nós temos que, sabendo que não teremos para sempre o nosso companheiro, nós devemos respeitá-lo mais, ou a nossa companheira. Os encontros familiares, que alguns falam, ai, que chatice, né? O almoço de todo domingo, sabendo que ele não vai ser eterno, ele vai ser limitado, então a gente passa a ter um outro olhar, um olhar mais amoroso, passa a ter mais paciência com aquele parente difícil, ou reclamão, e com isso as nossas relações vão mudando. Então, o fato de sabermos que nós temos um curto período de tempo aqui, ele não deve ser desesperador nem assustador. Ele tem que ser encarado de forma normal.
não é? E aí nós vamos recordando alguns ensinamentos do Mestre, né? Que ele em todas as suas lições, ele nos fala que nós deveremos aceitar a hora de partir e retornar a Deus. Não de acordo com os nossos caprichos, com o momento que nós queremos, né? Mas sim com os desígnios e as leis de Deus. Há uma passagem muito interessante no Evangelho que Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, o que ele quer dizer? Que só quem acredita na materialidade não está vivo, já está morto, porque nós somos seres imortais. Então, essas datas que nós cultuamos, que acho até importantes, por exemplo, o dia de finados, que antigamente era comemorado no dia 1º de novembro, agora é dia 2, a gente até pensa, né? Por um lado, é importante ter alguns dias especiais, sim, porque na correria do dia a dia tudo é ficado para trás. Mas se pensarmos na nossa doutrina, no nosso ensinamento, nos ensinamentos que Jesus nos deixou e na codificação que Kardec nos traz, não tem sentido cultuarmos os mortos, tem sentido nós nos policiarmos para o período de tempo em que encarnado estamos. E Jesus também nos coloca que nós temos campos imensuráveis de trabalho, que nos aguardam a cooperação fraterna e a semeadura do bem, que lá sim está a nossa felicidade sem fim. Porque aqui muitas vezes nós nos revoltamos que a vida é difícil, pesada, mas nós estamos num plano de provas e expiação. A nossa verdadeira felicidade está na imortalidade. E o que acontece conosco, né? Quando é chegada a hora, a gente tem muita dificuldade. Então, a espiritualidade, ela nos dá tanto amparo quando estamos encarnados e especialmente quando desencarnamos. E aí nós temos que a constituição das casas transitórias. Então, tem a casa transitória que nesse livro fala da Casa Fabiano de Cristo, que é uma instituição que acolhe as pessoas recém-desencarnadas, que elas ficam próximos à crosta terrestre, e ela foi fundada por Fabiano de Cristo, e a função dela é essa, porque raramente ao desencarnarmos nós conseguimos ter equilíbrio para isso. Para nós é muito difícil. Mesmo as pessoas que foram extremamente devotadas à causa de Cristo, nós nos prendemos muito, especialmente aos laços afetivos, né? Então, os pais que são provedores se desesperam de imaginar que os filhos ficariam sem os cuidados deles. Algumas mães, né, que têm crianças pequenas, outras que já se encontram sem o companheiro. E então é necessário que haja essas casas para que ajudem as pessoas na dificuldade da passagem, porque por mais que a gente conceba os ensinamentos de Jesus, por mais que quando a gente reze um Pai Nosso, a gente diga que seja feita a tua vontade e não a minha, nesses momentos a gente coloca em dúvida a nossa fé, a nossa crença. Então essas casas, elas servem para nos acolher nesse momento de desequilíbrio, de luta interna, que nós tentamos não seguir nessa jornada, e elas fazem os socorros a quem pede o socorro, né? Porque senão muitos de nós ficaríamos entregues à própria sorte, né? E seríamos agredidos, nos tornaríamos servos de entidades não tão piedosas. Então, daí a necessidade desses abrigos fraternais para que nos ampare nesse momento nosso de dificuldade. O trabalho da casa de apoio, ele é maravilhoso, ele recebe expedições de irmãos que vêm também de outras orbes para resgates em situações de umbral. E são locais também que têm conexão com as cidades espirituais, porque ao desencarnar nós ainda ficamos na crosta,
Nós ainda temos bastante trabalho de elevação para que a gente siga para outras colônias espirituais. E esses locais de socorros, eles também têm barreiras de proteção, porque da mesma forma, barreiras magnéticas. Então, por mais que tenham várias pessoas ao redor, eles só acolhem realmente as pessoas que pedem auxílio de coração, que realmente querem fazer essa passagem, porque Deus nos dá esse benefício, né, da escolha, embora chegado o horário, porque, como costumamos dizer, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer, então ninguém vai antes do tempo ou por engano, mas Ele ainda nos dá essa oportunidade de escolha. Se a gente não quiser fazer a passagem, nós ficamos onde quisermos, ao lado do nosso corpo, em volta da nossa casa, do nosso trabalho material. Então é dado essa escolha para nós. Então essas casas, elas têm a proteção, e quando elas sentem que a nossa vibração é de pedido e de socorro, nós somos acolhidos. Isso é uma coisa bem bacana da gente saber, que toda vez que a gente eleva o pensamento a Deus e oramos, sempre há um anjo para nos atender. Nesse livro, André Luiz conversa com um trabalhador da casa de Fabiano de Cristo, chamado irmão Gotuso, e ele fala um pouco como foi a experiência dele de desencarne. Então ele fala que durante muito tempo ele ficou perdido em sendas purgatoriais, porque ele não aceitava deixar a esposa, os filhos, e aí ele começou a entrar. Nós entramos em situações de desequilíbrio tão grande que nós nos tornamos, ao não aceitar essa nossa passagem, nós nos tornamos exatamente iguais os moradores de rua que nós encontramos na nossa cidade, porque nós vamos perdendo a consciência, vamos ficando confusos, porque aí a gente volta ao nosso lar e a gente conversa com as pessoas e as pessoas não nos ouvem, porque nós estamos em estágios vibratórios diferentes, e isso começa a nos causar angústia, raiva, depressão, e aí nós vamos perdendo a nossa sanidade. Se você conversar com alguns moradores de rua, em Bertioga ainda o acolhimento é maior, porque nós temos várias instituições de apoio, grupos de amparo, mas numa cidade como São Paulo, alguns, se você pergunta o nome dele, ele não sabe mais, porque há tantos anos ele não ouve, e essas zonas purgatoriais, há pessoas que ficam 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Então, também é de cada um a recuperação e a conexão com Deus para pedir ajuda e conseguir se melhorar. Então, ele conta que ele ficou muito tempo, mas ele sempre ele trabalhou na área de saúde, e ele era católico, mas ele acreditava que devia ter alguma coisa além da morte. Ele, pela formação católica dele, e isso é uma coisa que também a gente tem que deixar muito claro, cada um de nós cria um cenário, né, de como é o desencarne e o que nós vamos encontrar. Então, na cabeça dele, ele admitia que a morte fosse assim um passe de mágica, onde a gente, numa sala muito grande, colocassem as pessoas e aí separava. Então, assim, você trabalhou bem, então você vai para um paraíso com uma paz imortal. Aí você não foi tão bom, então você vai assim para uma região com um pouquinho de castigo e até você se redimir, e aí você segue. No entanto, quando ele desencarna, ele descobre que a vida é exatamente igual, que não muda nada. E aí ele começa a ter algumas reflexões, depois de estabilizado, né? Aí ele fala que ele passou a ter uma imensa compaixão de pessoas, de homens, mulheres encarnados, que desistiam da vida. Que, assim, por uma decepção, ou por tristeza, ou por perder o prazer pela vida, praticamente se tornavam suicidas, ou conscientes ou inconscientes. E também aqueles, porque às vezes não tinham
não tinham mais estímulo de vida, mas também não tinham a coragem de praticar o suicídio. E aí ele fala que também não é só o suicídio no ato exato da palavra, mas o fato de você estar morto em vida, podendo se melhorar, podendo produzir mais para Deus, né? Pensar mais no seu mundo, no seu planeta, nos seus irmãos, nos seus familiares, na sua cidade. Então, que ele tem enorme compaixão, porque ao desencarnar, tudo isso pesa muito na consciência de cada um de nós. E aí nós temos algumas passagens na obra de Allan Kardec que ele fala, né, das zonas de erraticidade, que onde estacionam um considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Então não é ninguém que nos coloca lá, nós mesmos, com as nossas crises de consciência, nos colocamos nesses purgatórios ou nessas áreas de erraticidade. E aí ele nos coloca que nós nos transferimos de residência, pura e simplesmente. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos tudo que nós temos aqui. Então, se eu tenho um câncer, eu desencarno com esse câncer. Não é assim, eu desencarnei e passou tudo. Então, eu vou ter que ser tratado, eu vou precisar de hospital. Então, assim, os processos que tem no nosso corpo astral é organização viva, tão viva quanto no nosso aparelho fisiológico, que a gente vive aqui. E o que ele achou, assim, que mais o judiou, que ele achava que a religião nem a ciência nem a religião prepara as pessoas para o desencarne. E que seria muito mais fácil ele ter retornado à pátria espiritual se ele não tivesse tanta ignorância. E que o tempo inteiro ele reclamava muito por direitos, que ele achava que ele tinha que continuar onde ele estava, cuidando da família dele, por ele ter sido uma boa pessoa, por ter cumprido o trabalho dele com dignidade. Ele sempre foi uma pessoa bastante disciplinada e correta. Mas ele, na verdade, a crise existencial era dele, porque embora ele tenha sido uma pessoa que tenha tido bastante retidão de caráter, ele viveu somente para ele. E os nossos processos reencarnatórios, o objetivo maior é a gente quebrar esse elo da individualidade. Nós viemos exclusivamente reencarnações após reencarnações, para aprender a amar e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós nos colocamos somente nas paredes da nossa casa, ou da nossa comunidade, ou do nosso templo religioso, nós não estamos exercendo aquilo a que viemos. Então, nós vamos ter, sim, muita crise de consciência ao ir embora. E aí, retomando a si mesmo, depois de longos anos de semiconsciência, ele conseguiu resgatar o juízo e o equilíbrio. Mas ele mesmo confessava a André Luiz que ele ainda sentia muita falta de casa, da esposa, dos filhos. E que mesmo ele tendo se readaptado ao trabalho na casa transitória, isso ocupava ele e o ajudava a manter a sanidade, ele ainda sofria muito com essa separação. E aí, naturalmente, ele tinha picos de desarmonia e de desequilíbrio. E aí, como acontece a nós, quando chegamos à crosta terrestre, ao ir embora, a gente encontra igualmente sociedades, instituições, templos, lares e o progresso, que continua sempre. Então, nós hoje estamos aqui reunidos em famílias que podem estar sendo formadas por laços de sangue, muitas vezes por laços espirituais, e ao retornar, voltamos para as nossas famílias espirituais. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu achei muito interessante, né? Porque, assim, me apegando ao que ele falou, eu pesquisei bastante, né? Como a gente sai dessa ignorância, para que a gente entenda, né, essa nossa partida. Porque eu acho que tudo que a gente vivencia pela primeira vez, às vezes nos assusta, nos amedronta. Mas, se ao
me defrontar com uma situação, eu tiver algumas referências e eu já tiver um pouco de informação, eu acho que o meu medo vai ser menor, né? A minha confiança em seguir será maior. Então, nós vamos agora colocar para vocês que dentro desse livro mesmo é falado de um personagem chamado Dimas, que foi uma pessoa extremamente caridosa e também no momento do desencarne dele, ele tendo já consciência que era o momento de ir, ele também tem as dificuldades dele, né? De apartamento dos seus familiares. E aí a gente vai mostrar para vocês como é feito esse processo de desencarnação. Você dá um toquinho para mim, por favor? Isso.
sigamos em frente, sem olhar para trás, acreditando que é o nosso momento e que estamos não largando tudo que criamos, mas sim retornando ao nosso verdadeiro lar. Que Jesus abençoe a todos e que todos tenhamos uma jornada maravilhosa e um retorno à espiritualidade de forma justa e no momento certo, no momento de cada um. Então, nós vamos agradecer agora a oportunidade dessa palestra, desses ensinamentos que nos foram dados, que eles possam ser enriquecedores no nosso dia a dia, no nosso tratamento com os nossos familiares, com as pessoas que têm dificuldade em nos relacionar, entendendo que o nosso tempo é curto e limitado e que não podemos deixar nenhuma oportunidade passar. Que possamos ter consciência de que viemos para perdoar, para amar e para nos melhorarmos como espíritos que somos, encarnados ou desencarnados. Que Jesus nos abençoe e tenhamos uma semana de muito amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixemos